Você já se perguntou por que algumas pessoas enfrentam as maiores perdas, os maiores fracassos, os maiores traumas e continuam de pé, como se nada pudesse realmente atingi-las por dentro? Não é porque não sentem, não é porque não choram, é porque fizeram 7 escolhas diferentes da maioria. E essas 7 escolhas, ainda que simples, silenciosas, às vezes invisíveis, moldam um ser humano inabalável. Mas antes de falar delas, preciso te perguntar algo com sinceridade. Você sente que está à mercê do mundo? Que sua paz depende do humor dos outros, dos boletos pagos, da mensagem respondida, da aprovação alheia? Quantas vezes você já tentou manter o controle, mas bastou um detalhe fora do lugar para seu mundo interno ruir? Uma crítica, um não, uma traição, uma demissão, e você caiu. Mas veja bem, cair não é o problema. Cair é humano. O verdadeiro problema é se acostumar a cair por qualquer vento. É viver como folha seca e não como raiz. Sêneca escreveu: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas se tornam difíceis. E talvez você esteja nesse ponto, ousando pouco, se defendendo demais, com medo de doer de novo. Mas, e se eu te dissesse que você está apenas a 7 escolhas de se tornar alguém que nada pode quebrar? Não alguém que não sente, mas alguém que sente com sabedoria. Alguém que diante do caos não perde o eixo. Alguém que diante da injustiça não perde a dignidade. Alguém que diante da dor não perde a direção. Essa pessoa pode ser você. Não amanhã, não quando tudo estiver calmo, mas agora, no meio do furacão. Porque é aí que nasce o verdadeiro estoico. Não no templo, mas no campo de batalha emocional. Essas 7 escolhas não são fórmulas mágicas, são posturas, decisões, que você pode começar a cultivar hoje. E a primeira delas, a primeira já começa agora, escolher ouvir com profundidade. Sim, ouvir de verdade. Ouvir com o coração aberto, não como quem escuta mais um vídeo, mas como quem escuta o próprio destino sendo revelado. Se você sente que está cansado de ser levado pelos impulsos, pelas emoções descontroladas, pelas expectativas quebradas, se você sente que merece mais do que viver como refém da ansiedade, do medo ou da raiva, então fique aqui, não fuja, porque esse vídeo não é só um conteúdo, é um espelho, e se em algum momento durante essa jornada você se reconhecer, se emocionar, se lembrar de quem você foi e de quem você pode se tornar, comente aqui embaixo: eu quero ser inabalável. Essa frase, escrita por você, pode ser sua primeira âncora, seu primeiro gesto de coragem estoica, sua primeira escolha. A partir daqui, vamos caminhar juntos. E a cada nova escolha, você vai se lembrar do que Epicteto dizia: ninguém é livre se não é senhor de si mesmo. Agora, respira fundo, porque estamos prestes a abrir a primeira porta. E quando ela se abrir, você não será mais o mesmo. Tudo começa com uma escolha simples, mas brutalmente honesta. Assumir o controle do que está dentro e abandonar o que está fora. Pode parecer fácil dizer isso, né? Mas pense comigo. Quantas vezes você tentou controlar algo que nunca esteve nas suas mãos? Você se preocupa com o que os outros pensam de você, com o que vão dizer, com o que não disseram, com o que você queria que tivessem feito e não fizeram. Você passa dias, semanas, até anos carregando conversas não ditas, brigas mal resolvidas, fantasmas do passado que ninguém mais lembra. Só você. Mas deixa eu te contar uma verdade antiga que Epicteto repetia com frequência: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Só que a maioria das pessoas vive ao contrário. Gastam energia tentando controlar o incontrolável e negligenciam o único território onde tem poder absoluto: a mente. A mente é a última fortaleza, mas muitos a entregam por migalhas, por orgulho, por ego.
por medo de desapontar. Veja, o que o outro sente, faz, pensa, está fora do seu domínio, mas o que você faz com isso está completamente nas suas mãos. Marco Aurélio, imperador e filósofo, dizia: a alma fica tingida com a cor de seus pensamentos. Se você se alimenta do ressentimento, tudo fica amargo. Se você cultiva o medo, tudo parece ameaça. Mas se você decide, cultivar força, sobriedade, clareza, a realidade muda, porque você muda. E aqui está a chave. Não é o mundo que te desestabiliza. É o quanto você entrega do seu eixo para ele. A primeira escolha é essa: retomar o eixo, reivindicar seu centro, parar de terceirizar a sua paz. Não é fácil. Requer vigilância, requer coragem, requer aceitar que muita coisa não vai sair como você queria, que algumas pessoas não vão mudar, que algumas portas não vão se abrir, mas mesmo assim, você pode permanecer inteiro. Você pode olhar para uma ofensa e não reagir. Pode ouvir uma crítica e decidir o que ela merece. Pode acordar num dia difícil e escolher como vai agir, mesmo que por dentro esteja um caos. Sabe o que é isso? É liberdade. A única liberdade real. Ser senhor de si mesmo. E sabe qual é o primeiro sintoma de quem está no caminho da liberdade interior? O silêncio. Não o silêncio de quem reprime, mas o de quem compreende. O silêncio de quem não precisa provar nada, porque sabe quem é. Agora me diga, e se você parasse de lutar com o que não depende de você? E se só por hoje você aceitasse a realidade como ela é e decidisse agir com serenidade, você seria mais leve, mais lúcido, mais forte e talvez pela primeira vez você sentiria o que é estar presente de verdade. Sem cobrança, sem controle, sem se perder no que não importa. Essa é a primeira escolha. Simples, mas profunda, e ela vai abrir caminho para a segunda, que envolve algo ainda mais íntimo, suas emoções não resolvidas. Mas isso é o que vamos explorar em seguida. Existem dores que a gente não sente, a gente carrega, estão ali, escondidas atrás do sorriso automático, do tá tudo bem vazio, da pressa que nunca permite silêncio, dores antigas, feridas abertas, mágoas não digeridas. E o mais curioso é que quanto mais fugimos delas, mais elas comandam nossas reações. A raiva que explode com facilidade, a tristeza que aparece do nada, a ansiedade que sufoca nos dias comuns. Tudo isso é o eco do que nunca foi resolvido. E aí vem a segunda escolha, talvez uma das mais difíceis. Escolher sentir, sem se afogar. Encarar, sem se perder. Os estoicos não negavam as emoções. Eles não fingiam frieza. Eles compreendiam a emoção como um mensageiro, não como um rei. Marco Aurélio escrevia para si mesmo em suas meditações: a alma é mais forte que qualquer coisa que possa acontecer com ela. E isso não é sobre ser duro, é sobre ser íntegro. Sabe por quê? Porque o verdadeiro perigo não está no que sentimos, mas no que fazemos com o que sentimos. Você pode sentir raiva, mas não gritar. Pode sentir tristeza, mas não se isolar. Pode sentir medo, mas ainda assim caminhar. A sabedoria estoica nos ensina que toda emoção tem dois momentos. O primeiro é involuntário, ele vem. Mas o segundo, o que você faz com ela, esse sim é sua responsabilidade. E isso muda. Epicteto dizia: não são os eventos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos deles. O que você sente não define quem você é, mas o que você escolhe fazer com o que sente define o tipo de vida que você vai construir. Talvez você tenha passado anos tentando controlar tudo ao seu redor, só para fugir do que estava acontecendo dentro de você. Mas e se, pela primeira vez, você parasse para ouvir essa dor? Sem julgamento, sem pressa, sem se distrair. O que será que essa tristeza tenta te mostrar? O que essa raiva está protegendo? O que esse medo quer preservar?
Quando você para escutar o que sente, você começa a se libertar. Porque só se transforma aquilo que se aceita primeiro. A segunda escolha é essa: assumir o papel de observador das próprias emoções sem ser refém delas. É como estar no meio de uma tempestade e perceber que a tempestade está só lá, fora. Que você é o céu, não a nuvem. A prática diária dessa escolha cria uma mudança sutil, mas poderosa. Você começa a responder em vez de reagir. Começa a escolher como agir, em vez de repetir padrões automáticos. Começa a viver com presença e não com pressa. E sabe o que nasce disso? Respeito por si mesmo. E isso ninguém pode tirar. Agora olhe para dentro, com honestidade. Qual emoção você vem evitando sentir? E se você parasse de fugir agora? Porque é nessa pausa, nesse momento de coragem silenciosa, que a terceira escolha começa a se revelar. Uma escolha que envolve o outro, mas depende apenas de você. Talvez ninguém tenha te ensinado isso, mas você não precisa carregar a culpa que não é sua. Você não precisa continuar preso ao passado que já te deixou. Você não precisa mais viver segundo as expectativas de quem nunca te enxergou de verdade. A terceira escolha é essa: soltar o peso que não te pertence, mas como soltar o que parece grudado na alma? Como perdoar quem te feriu tão fundo? Como esquecer o que ainda dói tanto? A verdade é, talvez você não vai esquecer. Mas você pode escolher não se ferir de novo, tentando se vingar com o próprio veneno. Porque mágoa não castiga o outro, castiga você. Ressentimento não te protege, ele te enfraquece. Buscar aprovação não te valida, te aprisiona. E é aqui que o estoicismo brilha com mais luz. Ele te mostra que você só é realmente livre quando para de depender do julgamento dos outros para saber quem você é. Sêneca dizia: quem vive segundo a opinião dos outros será sempre seu escravo. Quantas vezes você se diminuiu para caber no mundo de alguém? Quantas vezes você se silenciou para não desagradar? Quantas vezes você se moldou e, no fim, foi deixado de lado do mesmo jeito? A busca por aceitação é uma armadilha silenciosa. A gente pensa que está conquistando amor, mas está, na verdade, negociando dignidade, e o preço alto demais. A escolha de se libertar da opinião alheia exige coragem, porque você vai decepcionar pessoas, vai ser mal interpretado, vai ser julgado por quem só vê da própria janela. Mas você vai dormir em paz. E essa paz é ouro. Veja, isso não é sobre arrogância, não é sobre virar as costas para o mundo. É sobre parar de mendigar afeto onde só existe cobrança. É sobre compreender que a sua identidade precisa nascer de dentro, não ser colada de fora. Epicteto ensinava que o verdadeiro progresso interior começa quando você para de buscar aplausos e começa a buscar coerência. Você não precisa vencer discussões. Você não precisa convencer ninguém. Você só precisa viver com integridade. E a mágica acontece quando você entende isso profundamente. Porque a dor do julgamento passa, mas a vergonha de ter se traído, essa fica. Então, a terceira escolha é clara como a luz da manhã. Pare de viver para os outros. Comece a viver com base nos seus próprios princípios. Isso exige força, mas não a força que grita. A força que silencia, que perdoa, que solta, que vai embora quando é hora. Acredite, o mundo pode tirar muita coisa de você, mas quando você escolhe não depender mais da validação externa, quando você decide parar de carregar rancores como se fossem brasões de guerra, quando você solta, você se torna inatingível. Essa escolha abre a porta para a próxima. Uma escolha que tem a ver com o tempo, com paciência, com presença. Uma escolha que quase ninguém pratica hoje. E por isso, quase ninguém encontra paz. Quantas vezes você já pensou, era para eu já ter conseguido?
Eu já devia estar em outro lugar. Todo mundo anda mais rápido do que eu. Essa corrida invisível consome você por dentro. E a cada dia que você se compara, se apressa, se cobra, você se desconecta ainda mais daquilo que realmente importa. É como estar correndo numa esteira. O corpo se cansa, o coração acelera, mas você continua no mesmo lugar. A quarta escolha estoica é como um freio sutil no meio dessa loucura. Escolher a calma quando tudo dentro de você grita por pressa. Marco Aurélio escreveu, em um de seus momentos mais solitários, nada, por mais apressado que pareça, vale a perda da paz interior. Mas na sociedade de hoje, essa frase soa quase como heresia. Pedir calma, num mundo de métricas, metas, resultados e likes? Sim, porque calma não é lentidão. Calma é lucidez, é fazer no tempo certo e não no ritmo da ansiedade. Você não tem culpa de estar cansado. O mundo nos ensinou que só tem valor quem corre, quem entrega, quem mostra, quem vence. Mas a sabedoria antiga te convida a algo revolucionário. Fazer o que precisa ser feito, sem se perder no desejo de chegar antes da hora. Epicteto dizia, nenhuma coisa grande acontece de repente, e você tem sido paciente com o seu próprio crescimento. Talvez você ainda esteja aprendendo a perdoar. Talvez ainda não saiba como lidar com tudo que sente. Talvez esteja no início da jornada. E tudo bem. O problema não está em caminhar devagar. Está em se odiar por ainda não ter chegado. Você não precisa correr para ser valioso. Você precisa estar inteiro no que faz. Porque quando você desacelera, por dentro, o mundo perde o poder de te atropelar. A quarta escolha é essa. Escolher a serenidade e confiar no processo, mesmo que ainda doa, mesmo que não esteja claro, mesmo que pareça lento, porque tudo que é profundo leva tempo. Uma árvore não nasce em um dia, um rio não escava seu caminho em uma semana, e a mente forte se constrói em silêncio, aos poucos, como quem lapida uma rocha. Você está sendo lapidado, dia após dia. Não se apresse. A paz que você tanto procura talvez não esteja no destino, mas no ritmo com que você decide caminhar até lá. E, quando você acalma o ritmo, algo sutil acontece. Você começa a ver com mais clareza, a ouvir com mais profundidade, a sentir com mais presença. E então, você está pronto para a quinta escolha, a mais desafiadora, a que separa os reativos dos conscientes. A escolha de agir com intenção. Você já percebeu como é fácil se perder na vida? Você acorda, trabalha, responde mensagens, cumpre obrigações. Mas no fundo algo em você se pergunta, tudo isso faz sentido? Ou só estou sobrevivendo no automático? A verdade é que muita gente parece viva, mas já desistiu de viver. Faz tempo, não por fraqueza, mas por cansaço, cansaço de tentar agradar, de buscar sentido nas coisas erradas, de lutar sem saber por quê. E é por isso que a quinta escolha estoica é a mais poderosa de todas. Escolher um propósito e ser fiel a ele, mesmo quando ninguém entende, mesmo quando dói, mesmo quando parece mais fácil desistir. Marco Aurélio, o imperador mais poderoso do mundo à sua época, dizia: pare de andar em círculos. Você tem um propósito, cumpra-o. Essa frase é um chamado para acordar, para parar de viver pela metade, para fazer com consciência o que antes era feito no piloto automático. Seu propósito não precisa ser grandioso aos olhos do mundo, mas precisa ser verdadeiro aos olhos da sua alma. Pode ser servir, pode ser criar, pode ser ensinar, curar, proteger, construir, escrever, acolher. Não importa a forma, importa a intenção. Quando você vive com propósito, cada dor ganha sentido, cada queda vira solo fértil, cada desafio vira parte do caminho. Porque quando você sabe por que está caminhando, você aguenta quase qualquer coisa que aparecer no meio. E sabe o mais bonito? Você começa a inspirar sem perceber.
Porque pessoas com propósito têm brilho nos olhos, têm presença, têm direção. E nesse mundo perdido, quem tem direção vira farol. Mas atenção, viver com propósito exige sacrifício. Você vai precisar abrir mão da aprovação dos outros. Vai precisar renunciar prazeres imediatos. Vai ter que dizer muitos nãos, mas em troca você ganha algo que ninguém pode tirar de você. A paz de estar inteiro onde você escolheu estar. Isso é ser inabalável. Não é sobre controlar tudo, é sobre manter-se firme quando tudo balança. E agora, olhando para essa jornada, você percebe que não é o mundo que muda, é você. Você passou a enxergar a dor com sabedoria, a emoção com serenidade, o outro com compaixão, o tempo com paciência e a vida com propósito. Isso é autodomínio. Isso é liberdade. Sêneca disse: a vida não é curta, nós é que a desperdiçamos. Você não vai desperdiçar a sua. Você já começou a mudar. Agora é questão de continuar. E se esse vídeo tocou você de alguma forma, se algo aqui fez sentido, comente aqui embaixo. Eu escolho ser inabalável. Compartilha essa jornada com alguém que precisa reencontrar o próprio centro. E se inscreva no canal Universo Estoico para continuar trilhando esse caminho de consciência, coragem e transformação. Porque aqui a gente não busca perfeição, a gente busca presença e propósito. Nos vemos no próximo vídeo. Força e sabedoria, sempre.